Jerusalém Celestial TV, falando de Jesus para você. Lições para a vida. Atos 16, 40. Durante a sua segunda viagem missionária, Paulo visitou e incentivou a igreja fundada em sua primeira viagem. Apesar da perseguição, Paulo corajosamente transmitia o evangelho onde quer que fosse. Mesmo quando somos perseguidos por causa do Evangelho de Deus, pode fazer de nós um poderoso testemunho. O Espírito Santo iria operar através de nós para podermos atingir os que estão à nossa volta. Oração, medite. Hoje firmo os meus alicerces no poder de Cristo, de Deus, para me guiar, na força de Deus para me sustentar, na sabedoria de Deus para me ensinar, nos olhos de Deus para contar de mim, nos ouvidos de Deus para me ouvir, na palavra de Deus para me falar, na mão de Deus para me proteger, no caminho de Deus para estar diante de mim, no escudo de Deus para me abrigar, no exército de Deus para me defender. Cristo comigo, Cristo antes de mim, Cristo atrás de mim, Cristo dentro de mim, Cristo sobre mim, Cristo sobre mim. Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo na largura, Cristo na comprimento, Cristo na altura, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala comigo, Cristo no ouvido de cada homem que me ouve. Sempre confiante em Cristo. Onde você pode dar testemunho de Cristo? Hoje, em sua casa, na igreja, na escola, em sua comunidade. Deposite a sua confiança em Jesus. Diga uma palavra a favor dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Chegou a Débora, Listra, que estava ali um certo discípulo de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bons testemunhos. Os irmãos que estavam em Listra e Icônio, Paulo quis que estes fossem com ele e, tomando-os, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, lhe entregava para serem observados o decreto que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que a igreja era confirmada na fé e cada dia crescia em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, fora a ímpeto de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegava a Mísia, intentavam ir para mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, decretar a Troades. A visão em Troades, pregação em Filipe, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitomisa. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia,
concluindo que o Senhor ia anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito Samatrócia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipe, é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Em uma colônia estivemos dia nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora da porta para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentados nós falávamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lepúrpura, da cidade de Tiatira, a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivéssemos ao que Paulo dizia. Depois que fui batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se a vez julgo seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação, servo do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a restar presença do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Sila e lançaram à praça a presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade, e nos costumes que nos são ilícitos, receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo ouvido tal ordem, os lançou a cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo estas portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Pedindo, lutou dentro e todos três ante Paulo e Sila. Os para fora, disse-lhe: Senhor, é necessário que eu faça para... E eles disseram: crê no Senhor e serás salvo tu. Ele prega a palavra do Senhor e até estava em sua casa. E tomando eles consigo na mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, pôs a mesa e na sua em Deus alegrou-se com toda sua casa. Sendo, amém? Maravilha, meus amados irmãos em Cristo. Mesmo dentro de uma prisão, Paulo orava e louvava ao Todo-Poderoso. Ferido, sangrando, por causa das varas que tinha tomado, Paulo não se deixou levar pelo medo, não se deixou levar pelo ao ameaçava, continuou pregando, e vemos que mesmo dentro de um milagre, houve cura, houve libertação. Houve libertação daquela gente que tinha um espírito imundo de não, da qual dava lucro aos seus senhores, escrava daquele homem, porque adivinhavam e dava lucro, porque ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo, seu mestre, expulsou aquele espírito imundo
e aquela jovem ficou sem poder caminhar. Foram entregue de magistrado que o escolheram, porque assim acontece hoje. Os homens preferem a ganância, preferem o poder, preferem a riqueza, preferem a soberba, preferem tudo que não presta, que aceitar a palavra do Senhor, do que aceitar ser liberto, aceitar ser liberto da sua corrupção, dos crimes, da sua maldade, dos seus erros, porque aqueles homens eram idolatras. Aqueles homens serviam a deuses pagãos, acreditavam em espíritos e não queriam ser libertos, e ficaram contra Paulo. A jovem se liberta daquele espírito imundo que as possuía em ação. É assim que acontece no dia de hoje, muitos homens que se dizem adivinhar coisas, às vezes não é do Espírito Santo, dão ênfase ao adversário, o fazendo, sendo famoso e glória, e dizendo que foi o Senhor que usou, não foi o Senhor, dizendo que é o Espírito Santo que lhe fala quando sabemos santo, mas sim espírito de engano. Por isso necessário é se libertar do espírito do engano, e o Espírito Santo verdadeiramente que fala aos seus corações e que revela a verdade, assim como revelou a Paulo em visão, que via um homem pedindo ajuda para que fosse liberto. E assim Paulo obedeceu ao Espírito Santo e assim foram. Então também, como não foi porque obedecer a voz do Espírito, ele não ordenou que ele fosse para aquela outra cidade, mas sim devia ir. E quantos hoje já não é da voz do Espírito Santo, e quantos pastores hoje já não obedecem a voz de Deus, quantos pastores já não buscam a voz de Deus, mas estão ouvindo a voz do inimigo, a voz do opositor, e deixam de pregar, e deixam de pregar o evangelho, deixam de pregar a libertação, abraçam o pecado, abraçam a ganância, abraçam a ria, estão se idolatrando homens, correm atrás de homens, glória a homens e não ao Senhor, deixar o verdadeiro evangelho, o amor da paz e da justiça, mas pregando evangelho de anátema, missão, evangelho de pecado, profanando os altares do Senhor e dando ênfase ao mundo e ao seu mundanismo, ao seu pecado, deixando de servir Deus, de pregar o verdadeiro evangelho que liberta, que transforma o homem e que prepara o céu a Deus. No dia de hoje, verdade, deixando de pregar a verdade, abraçando a mentira, sendo idolatras, como a que preferiu ser dinheiro, a fama, a glória, do que ser liberto do Espírito Santo, que ser liberto pela palavra de Deus, o evangelho da salvação. Mas aquela jovem foi, e aqueles demônios sabiam que eles eram servos do Senhor, o único Deus verdadeiro, o Senhor que cura, que sara, que liberta, que transforma e o leva até a sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra, meus amados irmãos, da Sagrada Escritura, capítulo 16. No canal, ative a notificação para que o YouTube notifique assim, que quando venha ser o missionário junto comigo, para para a maior número de pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus.